já há longo tempo. Para já ele está agora com 43 anos de idade. E nesta segunda hora, amigo ouvinte, vamos quebrar o galho, olhar para um ponto de conversa, mesmo uma conversa muito voltada para a academia, uma conversa de alguma maneira para motivar assim a ganhar valor à sua vida. Para já o nosso tema de conversa é olhar para o impacto do bullying virtual, a interação psicossocial dos jovens e o seu enquadramento legal. Saiba, amigo ouvinte, que este é o tema de uma palestra que já aconteceu durante 2 dias, quarta e quinta-feira, na Mediateca do Cazenga e também na Mediateca de Luanda. Aqui estão os nossos convidados. Vamos ter uma conversa bidimensional, não habitual do Triângulo de Ideias. Hoje é quinta-feira, então vamos olhar para esta abordagem. A Félix Kibeca. Boa tarde, bem-vindos ao Revista da Tarde. Muito boa tarde também a todos os ouvintes e a todos os estudantes dessa academia. Vem do Lubito. Exatamente. Vamos falar de Benguela. Província de Benguela, diga-se. Estamos cá já desde domingo último, cumprindo uma extensa agenda para a promoção dessa palestra que acabou com a sua última apresentação hoje. E então achamos também prudente poder pedir os microfones da Rádio Unia para podermos mostrar às pessoas, através das ondas sonoras das vossas rádios, que esse tema já está a ser discutido e está a ter uma receptividade enorme pelo fato de ser algo que acontece todos os santos dias, mas que infelizmente ainda não existe uma discussão em fóruns abertos onde as pessoas possam realmente poder saber quais são os contornos da questão do bullying virtual e o seu enquadramento legal, e é ali onde a gente chama a figura do meu outro companheiro que se vai apresentar para certo, que realmente saibamos como vamos agir. agora mesmo assim direcionar a palavra ao Noé Eduardo. Boa tarde, bem-vindo ao Revista da Tarde. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui agora pela primeira vez na Rádio Unia. Por acaso esta é uma oportunidade muito grande para nós, como enquanto educadores sociais. É uma oportunidade igualmente para a organização que nos traz para este evento, porque surgiu uma larga necessidade de se transmitir valores à sociedade e lembrar as pessoas sobre a necessidade de valorização dos direitos dos outros como os seus. Vem de Benguela. Não, eu sou de Benguela, mas já estou cá. Já estou cá há um tempo. Okay. Já reside em Luanda. Já resido em Luanda. Ok. Pronto, participaram desta palestra diretamente, foram os preleitores desta palestra. Exatamente. Sim. Como é que foi? Vamos aqui adicionar o que Bem, a receptividade não podia ter sido melhor, porque essa palestra é recente, diria, foi estreada no dia 29 de julho no Lubito, e aqui foram feitas a terceira e a quarta apresentações. Apresentei na estreia, apresentei uma semana depois na escola, porque sou professor do Instituto Médio Politécnico do Lubito, apesar de já ter sido professor na Universidade de Catevala Buila. A segunda vez apresentei no meu instituto e depois surgiu o convite então de poder alargar, e no Lubito infelizmente não falamos do enquadramento legal porque eu não conhecia o Noé ainda, e surgiu a ideia do nosso agente querido Paixão Salambila para fundirmos uma coisa a outra. Eu achei uau, era isso que precisávamos, para realmente as pessoas saberem que têm direitos e que não possam, para que não continuem olhando para as questões dos crimes que atentam à sua honra, ao seu bom nome, como uma coisa normal. E me parece que isso já é normal porque acontece nas redes sociais. Não deveria ser assim. E temos uma frase que até utilizamos mesmo na palestra, que a dor, aliás a ofensa é virtual, mas a dor é real. E se a dor é real, existem mecanismos legais que podem ser despolitados para poder responsabilizar judicialmente as pessoas que cometem tais atos. Certo. Noé, como é que foi participar desta palestra? Foi uma experiência muito boa, muito boa. Na verdade, surpreenderam-nos na positiva. Nós esperávamos um pouco de mais público, claro, tivemos, em função da publicidade que do dia e da hora. Claro, entendemos que a hora também não ajudou muito, 10 horas, foi marcado para 10 horas e as pessoas, se calhar, algumas estavam a trabalhar, então não facilitou muito. Mas enfim, queremos que os que participaram terão transmitido e estarão a transmitir a mensagem e, no entanto, vão apresentar a necessidade de se transmitir mais e mais essa mesma palestra e outras,
porque o bullying virtual é um tema e é uma prática que hoje em dia olha-se, se calhar, e ainda não se conhece efetivamente esta figura. Alguns até desconhecem o impacto que isso causa ou traz para a vida das pessoas, principalmente a classe jovem, a classe infantil. Quer dizer, as pessoas olham para essas circunstâncias e ainda acham que não existe, é uma frescura dos europeus, não é? Mas nós trouxemos essa visão para elucidar as pessoas de que não é apenas o divórcio que causa instabilidade social, que causa instabilidade familiar e que periga também o crescimento aliás, psicológico e social dos mais novos, como também o bullying, porque é uma prática cega, uma prática quase feita, principalmente o virtual, feita num ambiente não presencial, mas com o impacto que traz e causa para a vida das pessoas é aqui. E as pessoas passam isso aqui. Claro, elucidar as pessoas também sobre os mecanismos necessários, os instrumentos à sua disposição para reivindicar o direito que foi violado e exigir que seja reintegrado na sua esfera jurídica. Para já, trazendo os 2 dias de palestras aqui ao painel, e estamos numa academia, é importante que tentemos elucidar ao ouvinte o que é isto, bullying, não é? Que conceitos é que se pode dar ao termo bullying? Nota-se que não é um termo em português, não é? obviamente do inglês. Exatamente. Podemos considerar como um estrangeirismo ou um empréstimo? Estrangeirismo. Okay. Exatamente. Nós adotamos essa palavra do inglês porque ela transformou-se numa espécie de palavra universal. Surgiu justamente do inglês pelo fato de nós sabermos quem comete bullying passa a chamar-se de bully, com Y no final. E nós temos aqui um programa de inglês, precisamos ser de alguma forma cautelosos nisso. Eu sou formado em linguística inglesa e professor de inglês. Portanto, nas investigações, de forma oficial, eu não encontrei uma ideia que eu acho que está por detrás da criação dessa palestra. E, por favor, é uma ideia pessoal e ela vale o que vale. Mas creio eu, essa palavra ter vindo da palavra bull, animal, búfalo, do Chicago Bulls. Se nos lembrarmos aqui pelo Michael Jordan, era caracterizado por um búfalo. E o búfalo é conotado como aquele animal que está disposto à briga. Está prestes a entrar para uma agressão. A questão do bullying é para as pessoas que têm aquele tipo de comportamento e que agridem outras, que humilham outras, que usam da tirania para com pessoas que estão de alguma forma numa posição inferior ou que sejam consideradas diferentes e por isso à margem da sociedade. Então esse termo vem para nós no sentido de mostrar às pessoas que a virtualidade é apenas um transporte daquilo que acontece na vida presencial, se assim podemos dizer. Aquilo de você se rir do outro pelo fato de ele ter um nome tradicional. Aquilo de você chamar de baleia a colega que é um pouquinho mais forte. De você chamar de girafa ao colega que é um pouquinho mais alto. Ao você chamar de palito a quem é mais magro. Ao você chegar a utilizar mecanismos que atentam à honra e ao bom nome da pessoa. Porque também, a partir da virtualidade, parece tudo mais fácil. Porque eu não vejo a pessoa que estou a ofender, logo não corro riscos de levar um soco, por exemplo, como retaliação. Então, tenho aqui separado por um ecrã, sinto-me de alguma forma à vontade para poder dizer o que quer que seja. Mas do mesmo jeito que você tem o direito de dizer o que quer que seja, a outra pessoa tem o direito de gostar ou não e de colocar uma barreira limítrofe. Então é a partir daqui onde nós trazemos a questão do direito para que as pessoas percebam que a tua liberdade acaba onde começa a liberdade do outro. E por que razão trazer esse tema? Porque vindo do Lubito, eu acho que chegou-se em Luanda as polêmicas da eleição das Misses Lubito, 2016, 2017. A de 2016 chegou até a vir a uma das cadeias televisivas aqui de Luanda e hoje é assessora jurídica, aliás, assessora pessoal da Nadir Tap, uma das maiores estilistas da África, se não mesmo do mundo. Bem, não quero isso dizer que o bullying que aconteceu com ela foi uma coisa positiva, mas teve um impacto de tal forma grande que chegou a nível nacional e ultrapassou, obviamente, porque agora a gente está conectado numa aldeia global que em um segundo tudo passa, mas que eu acompanhei de perto aquilo que ela passava. Até dificuldades em ir para a escola ela tinha, porque as pessoas dentro do próprio táxi que ela tomava para chegar à escola a comparavam com as empregadas que tinham, que pareciam ser mais bonitas. Pelo simples facto de nós não concordarmos com a imagem do perfil para aquela missa,
isso não nos dá o direito de utilizar termos que atentam à honra daquela pessoa. Ela chegou a ser ameaçada de morte. Aconteceu o mesmo em 2017, com a outra missa, que também, infelizmente, o rosto não foi muito consensual. E interagindo de forma muito direta nas redes sociais, o que mais me deixou triste foi ver estudantes, amigos jovens, rindo-se da situação, utilizando palavras que quisessem para caracterizar aquela imagem e aquela pessoa. E vou continuar utilizando esse exemplo a título para passar uma imagem que realmente seja positiva. O nome da nossa ex-miss é Gera. O sobrenome, Anastácia Gera. E haviam pessoas publicando no Facebook que nós já sabemos o que lhe fizeram para ela ganhar a coroa. Então nós aí ultrapassamos o limite e nos esquecemos que estamos a utilizar um nome que não é apenas dela, mas é o nome da família, é o nome do pai, é o nome da mãe, e você acha que é normal. Mas temos um outro elemento que propicia a criação ou o fomento do bullying, as pessoas que aplaudem. Porque quando você faz a coisa errada e há pessoas que aplaudem, te passa a intenção e a ideia de que o que você está a fazer é correto. Então, nesta palestra, nesta discussão, nós trazemos as principais características que fomentam o bullying virtual e depois as consequências psicossociais. Certo, já lá vamos neste ponto de vista das consequências, porque estamos também numa geração de cabeça baixa, devemos tocar um pouquinho também neste ponto. Aqui estando a questão, não é? Como jurista, sabemos que o nosso governo tem algumas normas do ponto de vista moral, do ponto de vista, vamos aqui olhar para o direito que tem que ver com a questão do enquadramento, da humanização do próprio cidadão. Nesta questão do bullying, do ponto de vista virtual, já temos um enquadramento especial? Não, ainda não. Eu tenho dito que as normas jurídicas devem ir sempre a rebote da sociedade. Não é? Nós temos um ordenamento jurídico que, embora equipado, não é? Carece de uma certa atualização. E essa situação, essa questão do bullying virtual e a questão do comércio eletrónico e outras mais, hoje em dia servem como um grande desafio tanto para a comunidade académica, para os aplicadores do direito, fazedores do direito, como também para o próprio legislador. É necessário que nós que sentimos e as pessoas que sentem isso na pele sejam as mesmas capazes de transmitir a ideia ao legislador ou transmitir a necessidade de regulamentação deste quesito, ou desta situação, destas questões que tanto perigam o bem-estar social. Aliás, a necessidade, a própria Constituição da República tem como foco a proteção da dignidade humana, da dignidade do homem. O homem tem que sentir que está protegido pela Constituição e pela lei. O ordenamento jurídico todo aponta justamente para o homem. Aliás, todas as constituições têm como pilar fundamental a proteção da dignidade da pessoa. Então, estas questões que são novas do ponto de vista da nossa visão, obviamente, nós olhamos para isso como uma questão nova, mas para os outros países já têm sido olhadas com os olhos de ver. Vamos fazer um estudo comparado. O Brasil e a Alemanha, por acaso, foram um dos primeiros países a regulamentar a questão do bullying e do comércio eletrónico. O bullying porque perigou a vida de muitas crianças, e o comércio eletrônico por causa do regime da tributação. Ou seja, o Estado lançou um olhar para o comércio eletrônico e entendeu que daí podiam vir rendimentos para contribuir justamente para o rendimento do Estado, ou para o seu rendimento, se está certo. Agora, para o bullying, o Estado olhou para essas questões e viu que existe a necessidade de salvaguardar o bem-estar, os direitos das pessoas, porque quem faz o uso das redes sociais são pessoas. E onde há pessoas, onde há sociedade, há leis. Há uma larga necessidade de se regulamentar essa questão, mas só chega até os ouvidos de quem deve fazê-lo se a mensagem for transmitida regularmente. Obviamente, isso exclui qualquer sanção? Não. O facto de não existir uma norma própria que aponte para a regulamentação efetiva e autônoma dessas questões não exclui nenhuma possibilidade de responsabilizar quem pratica o ato. Ou seja, nós temos o Código Civil, temos o Código Penal. Existe quando a questão atenta contra a honra da pessoa, o Código Penal obviamente aponta o regime sancionatório. Quando cria danos não patrimoniais
cria, no entanto, danos psicológicos à pessoa, e isso atenta contra o seu desenvolvimento psicológico e físico, há responsabilidade civil. E claro, o próprio Código Civil aponta nos termos do artigo 496 sobre a responsabilidade civil não patrimonial nesses termos. No entanto, quem vir a praticar um ato dessa natureza e que venha colocar sobre uma linha a integridade física e moral da pessoa, há mecanismos próprios para, no entanto, se reaver o direito violado. Mas o tribunal, em instância alguma, e as instituições do tribunal apontando, não têm a função de investigar. É necessário que a ação lhe seja proposta. Aquele que sente na pele a dor de ter sofrido por alguma coisa, um bullying, deve manifestar a necessidade de ver resolvido o seu problema. Como? Vai pegar na questão, na conversa, vai fazer um screenshot, um print, uma fotografia naquilo, junta, faz uma queixa-crime e intenta a ação. Alguns dizem, não, mas eu não tenho capacidade econômica para avançar com o processo. E outros dizem, não, aconteceu num ambiente virtual, como é que eu vou fazer? É o que o Félix Beca disse. A dor, aliás, o ato acontece num ambiente virtual, mas a dor é presencial. Eu, enquanto pessoa, eu sinto a dor de ter passado por aquilo. Então, se aconteceu lá o ato, eu resolvo aqui no físico. Nós precisamos elucidar, precisamos abrir os olhos para isso. E outra questão são os pais que têm a função, chamam para si a responsabilidade, digo até responsabilidade, de dar um presente caro ao filho, um telemóvel, um smartphone conectado à internet, deviam ser os principais fiscais dos comportamentos e da conduta dos filhos. E hoje em dia não, é diferente. Os pais tornaram-se fiéis depositários dos filhos nas escolas e na sociedade. É como dizer, eu já fiz uma parte da minha parte, permita a redundância, agora vou depositar o filho para a escola para que o professor faça a sua parte. E a sociedade tem duas formas de educar. Uma, corrigir o comportamento. Corrigir não, lapidar o comportamento por via da educação que recebeu diverso lá nos pais, ou então sancionar, no caso. Ela mesmo te ensina comportamentos que te conduzem a uma sanção e ela mesmo te sanciona. Então, os pais têm que olhar para isso também com os olhos de ver, porque se não adianta começarmos aqui esta guerra do bullying, tanto bullying presencial como bullying virtual, se as famílias não fazem o seu papel, os seus papéis. A família é a instituição fundamental da sociedade. O indivíduo nasce, tem o primeiro contato com a família, cresce, é educado e é depositado à sociedade. Este depósito, quer dizer, não é jogar o indivíduo, é colocar o indivíduo formado, instruído. Ainda que se desvie, a educação de base sempre permanecerá. Por isso é que alguns desviam-se, mas depois têm como recuar. É ensinar o menino no caminho que deve andar para que quando crescer não se desvie dele. Esta é a nossa grande batalha. É certo. Rebeca, sabemos que o ser humano ao longo da sua vida é influenciado e influencia de alguma maneira o seu meio. Exato. Vai criando laços familiares, profissionais. Aqui na vossa atividade vocês olharam para um ponto-chave, o jovem. Exatamente. Por quê? Principalmente pelo fato de ser o maior grupo usuário das redes sociais. Falamos dos jovens, porque nós sabemos que são eles que estão lá e que fazem grande parte da sua vida lá, e também pelo fato de estarem em processo de formação de personalidade. São facilmente influenciados. Utilizamos normalmente um termo já há algum tempo, desde que começamos essa ronda de palestras, essa questão do filtro social. Filtro social na minha concepção e a capacidade que a pessoa deve ter de analisar tudo que vem da sociedade, tudo, através dos livros, da TV, das rádios, dos amigos, de tudo, mas com aquela informação que ele tem enquanto ser humano, consiga filtrar, aproveitando o que é positivo e descartando o que não presta. A questão do jovem tem um filtro social muito aberto, o que faz com que ele esteja propenso a entrar e a adquirir aspectos muito negativos. À medida que ele vai crescendo, vai se ambientando a outros contextos, vai lendo livros, vai conversando, vai assistindo a palestras e a workshops, ele vai afunilando cada vez mais o seu filtro social, fazendo com que apenas passe aquilo que realmente presta.
É por isso que essa camada é a mais vulnerável. No caso, é mais fácil moldar a mente de um jovem do que de uma criança. Exato. Não de uma criança, do que um mais velho. Vamos comparar nesse sentido. Ok. Eu já fui professor de uma universidade e não deixei de ser de estudantes jovens, mas confesso-vos que para mim a paixão é ensinar jovens porque são Digo influenciáveis. criança porque sabe-se que a criança tem uma mente que nem um fio. Exatamente. Muito mais fácil desse sentido, porque como diz aquele ditado popular, que é de pequeno que se torce pepino. Mas fazendo uma comparação do ser jovem, que de alguma forma ainda tem traços da infância, porque o jovem está na fase de transição, está entrando na vida adulta e passa por aquele turbilhão de emoções e de várias experiências e que acha que ele já pode experimentar, porque uma das principais características do ser jovem é o egocentrismo intelectual. Ele acha que eu sou o pai, porque eu agora já consigo fazer inferências, porque ele fez uma transição de pensamento, deixou de ter o pensamento concreto, enquanto criança, que só acredita naquilo que vê, e passa a ter o pensamento abstrato, que tem a ver com inferências, com hipóteses. Então, desafia o pensamento do pai. Então, nesse sentido é que nós entramos pelo fato de os jovens não terem o tato de avaliar aquilo que acontece no seu meio. Muitos deles, diga-se, ressalta-se aqui, e se deixar levar por um comportamento que seja negativo. Quantas vezes, e nessa palestra, nos aproveitamos falar também de fake news, por exemplo, notícias falsas, a veiculação de notícias falsas. E no final falamos sobre fofoca. Há muito sensacionalismo. Muito. E há uma guerra nas redes sociais das páginas de notícia que são criadas por qualquer canto, por qualquer pessoa que não tem formação alguma em jornalismo e que não se preocupa em checar a veracidade de uma informação. E permitam-me usar o exemplo do nosso grande humorista que, graças a Deus, não perdeu a vida, mas quantas foram as páginas que, a quando das imagens chocantes do acidente, relataram nas redes sociais que ele tinha perdido a vida. De comunicação social. Alguns oficiais, então não estão a ser... Quer dizer, essa palestra é até para os fazedores de comunicação, porque nós ensinamos que mecanismos devem ser usados para que as pessoas chequem as informações antes de poderem veiculá-las. Então, eu sinceramente estou felicíssimo com o que fizemos, mas com o que está por vir. Luanda é o centro do nosso país em termos populacionais, e nós sabemos que nós temos cerca de 9 milhões, se não mesmo 10 milhões de habitantes. Nós só tivemos em 2 mediatecas e não passamos de 100 assistentes. Então temos um grande trabalho pela frente. Então foi nessa perspectiva em que quisemos vir cá e para todos os ouvintes da Rádio Unia, principalmente para os estudantes, para os fazedores de opinião, para aquelas pessoas que sabem que é possível fazer alguma coisa para mudar através da educação. Porque nós estamos a buscar a questão preventiva. Porque daqui a pouco, quando as pessoas começarem a se perceber que, afinal de contas, apesar de aquele crime, de aquela ofensa ter acontecido no mundo virtual, elas têm a capacidade de descoletar meios legais para sancionar, então poderá vir a ser tarde. É as duas vias, como diz, não é? Do aprendizado. Uma é pela educação, quando essa falha, vem a punição. Os pais que não educam os seus filhos, a polícia e a sociedade vai fazer esse trabalho por eles. Certo, gostava de ouvir os dois lados, quer do palestrante, quer do jurista, e entrando propriamente aqui no vosso tema não é, de palestra, de que maneira é que deve ser a interação psicossocial dos jovens nesta nova era virtual? Vamos aqui começar com ele. Olha, aqui uma forma, as relações interpessoais carecem de manutenção constante. Essa é a regra. E as pessoas devem entrar para uma relação interpessoal com a ideia certa de que existem direitos e deveres e existem respeito, a necessidade de haver respeito entre as partes. Como interagir e como participar? Sempre considerando que eu vou sempre para isso, para questões dos direitos, porque eu entendo que se não há respeito pelos direitos, logo não existe aqui a possibilidade de convivência, porque depois as pessoas extravasam e vão muito além daquilo que deviam ir sem respeitar os direitos do outro. Só existe convivência, sã convivência, uma convivência sã, uma convivência puramente racional, quando as pessoas primeiro entregam-se e depois quando as pessoas saibam respeitar o outro como enquanto pessoa e saibam igualmente respeitar os seus direitos. Porque se assim não for, nós teremos uma sociedade em que as pessoas fazem e desfazem, entram por uma relação interpessoal, não respeitam ninguém
todo mundo faz o que quer fazer e os fins justificam os meios. Quer dizer, nós já temos a ideia de que as pessoas entram com uma relação com os outros por interesse, não é? Porque pretendem alcançar um objetivo. E aos poucos vamos criando essa ideia, vamos tendo essa visão padronizada, porque quando chega alguém para ser um amigo, por acaso eu pretendo ser amigo de alguém, eu fico a pensar o que é que ele quer, qual é o interesse, o que é que está por trás disso. Ainda que a intenção seja verdadeira, seja puramente racional, eu ainda vou questionar. Então, há necessidade de se criar condições de manutenção constante dessa mesma relação. Ou seja, as pessoas devem entrar para uma relação sérias, com um interesse puro, que seja mútuo. Claro, haverá divergências e é normal, porque afinal de contas nós somos totalmente diferentes e essa divergência é que faz a diferença e torna o mundo mais colorido, não é? Mas a manutenção da relação é sempre importante. Respeitar os direitos dos outros, das pessoas, é importante. Respeitar a outra parte, o outro, enquanto pessoa ou sujeito, não é? Sujeito social ou sujeito de qualquer relação jurídica também é muito importante. E só assim poderemos criar uma sociedade à qual todos nós almejamos. Félix. Bem, nós tivemos albinos na palestra, tivemos pessoas deficientes na palestra, tivemos homossexuais na palestra. Nós não queremos de forma alguma trazer à discussão os nossos pré-conceitos. E eu disse para enfatizar, pré-conceitos. Porque o pré é mesmo aquilo que vem antes de se conhecer o conceito real das coisas. É isso que a gente está a tentar quebrar. E nós andamos numa espécie de convivência do deixa andar. São várias as situações que nós ouvimos de um casal que teve a sua intimidade, que registrou-a por comum acordo, através de fotografias e de vídeos, e que depois de um tempo a relação não andou bem, e o rapaz, não satisfeito com aquele término do namoro, publica a intimidade das pessoas. E nós sabemos que os danos são catastróficos. Pessoas perdem o emprego, perdem o respeito, perdem a vontade de sair à rua. E uma das principais consequências é a omissão. Depois entram em depressão e quando não encontram saída, suicídio é a solução. Porque o mundo em questão lhes nega a possibilidade de serem vistas como normais. Então a ideia é nós trazermos a discussão de que as pessoas todas têm problemas. Então, para e analisa que dificuldades tem um albino para sair à rua. Ele tem que saber qual é a temperatura do dia, porque senão vai queimar a pele. Ele tem que se preocupar em arranjar um daqueles cremes de protetor solar que custam 25 mil kwanzas e que fazem apenas 3 dias e que há muita gente desempregada hoje. Ele, até na própria família, encontra estigma. Então, quem é você mais que é pai, que é colega, que é amigo, que é irmão da igreja, que vai aumentar no fardo que essa pessoa já luta? Então, as pessoas serão positivas, que às vezes nem sequer são encostadas, porque há pessoas que acham que são sarmentas e que vão contaminá-las. Qual é a luta que ele já tem? Qual é a mãe que... Eu perguntei hoje na palestra, será que o albino pede para nascer albino? Será que aquele camarada que sofreu de poliomielite e hoje não consegue andar, sofreu para ser paraplégico? Então você que estuda, que é da UNIA, que é responsável, que é doutor, que é licenciado na era da... Estamos a estudar para quê? Quando a gente esquece o valor da outra pessoa, sendo igual a mim, apesar da sua diferença, porque eu trago a analogia do arco-íris, para mim, das imagens mais belas que se pode contemplar. Por quê? Justamente pela diferença de cores. Se todos nós fôssemos altos, não haveria graça. Se todos nós fôssemos gordos, não haveria graça. Então, por que não avaliar e contemplar a diferença que as pessoas podem fazer na nossa vida, não por aquilo que elas aparentam ser, mas por aquilo que elas são de facto? Então, não é apenas para aparecer. Desculpe que eu diga isso às pessoas, eu disse isso e repito, e eu falo disso com uma emoção. Eu chorei na palestra ontem, eu chorei na palestra hoje, porque eu lido com estudantes que passam por bullying todos os dias. Eu propus à direção da minha escola um gabinete de apoio psicossocial para os estudantes serem encaminhados. Conversei com professores psicólogos para ajudarem. Porque já uma aluna minha obesa me disse que não assistia a aulas de educação física porque se riam dela na escola e já estamos no final do ano letivo. Parece que há aqui um problema, e isto é recorrente na nossa sociedade. As pessoas, quando vão lidar com os seus amigos, com os seus familiares, entendem que lidam com seres lógicos e não seres emocionais. Exatamente. E nós esquecemos isso. E vamos, por exemplo, falar da relação que nós temos com as figuras públicas. Me parece que existe um certo ódio do angolano normal, não famoso,
preocupar com quem é famoso e está todos os dias na televisão e a cantar e a ganhar prêmios e tudo mais. Quando estas pessoas falham, então é a oportunidade, através daquele principal meio, que são as redes sociais, de eu mostrar o meu estigma. Mas não nos esquecemos que um cantor é um profissional e que, para além daquele cantor, tem um pai, tem uma figura. E a pessoa. É pessoa! Então, nós trazemos a discussão aqui a questão do humanismo. O que é humanismo? Esquece o dicionário. Esquece aquelas frases bonitas. Não. Humanismo sai daqui de onde você está e coloca-se no lugar do albino. Do ser positivo. Daquela pessoa que está a ter a sua vida exposta nas redes sociais, que tem vergonha até de sair à rua porque todo mundo está olhando. Agora, para e tente se colocar você no lugar desta pessoa. Então o assunto é sério, porque isso leva até a exclusão social e ao suicídio. Nós estamos a falar de um assunto que pode ser considerado um caso de saúde pública. É atual e atuante. Para já, qual é a vossa grande meta, assim, em linhas gerais? Sinceramente, Eu teria deixado também essa resposta com Sanumbila, com o nosso agente. Mas o nosso grande foco é não parar, porque nós pretendemos é mesmo despertar as pessoas sobre a necessidade de ter mais atenção a estas questões. E nós gostaríamos de levar esta mensagem para todas as mediatecas de Luanda, de Angola, não é? Todas as universidades, Todas as colégios, as academias. Quer dizer, e já agora, ousadamente, se possível for, nós vamos pedir ao Sanumbila para deixar o contato. Vamos ouvir aqui o Sanumbila. Paixão Sanumbila. Paixão Sanumbila. Boa tarde, bem-vindo ao Revista da Tarde, à Rádio Unia. Fala-nos um pouquinho deste projeto e para já quais são as grandes metas, não é, deste projeto. Bem, boa tarde. Não sei como, de alguma forma, somos sempre apanhados de surpresas, né? Primeiro dizer que obrigado pela oportunidade e saudar ali o instrutor da Rádio Unia. Boa tarde mesmo. No entanto, estamos agora em projeto piloto a nível de Luanda. Apesar do Quebec ter estreado já esta palestra em Benguela e Lubito por 2 edições, mas ainda assim consideramos, pronto, na perspectiva, temos agora a palestra completa, porque associamos a questão psicossocial da questão jurídica. Não, e assim é que a gente pretende olhar para o resto de todo o país, e como disse agora, não é a nossa intenção, e graças a Deus já estendemos a parceria com as mediatecas, quer de Luanda como de Kazenga, então estamos aqui a pensar agora em estendermos esta palestra, estes temas e outros, para nível das outras mediatecas do país. Estamos agora, graças a Deus, com visão, por exemplo não, que já é um facto, do próximo ano estarmos na Namíbia e também África do Sul, porque graças a Deus nossos palestrantes são poliglotas, né? E no entanto a gente entende que temas como esse, e como disse muito bem o apresentador atual e atuante, merecem a apreciação da juventude. A juventude, porque é ali, como disse o Quebec não há pouco tempo, a grande parte dos usuários das redes sociais são maioritariamente jovens. Tanto é que, se tiver, por exemplo, fazer uma publicidade paga, e aliás, a nível de exemplo do que nós fazemos, graças a Deus tivemos um evento a nível do Facebook patrocinado, e ela alcançou de pessoal, 70% de pessoal de 18 a 25 anos de idade. O que requer, aliás, o que de antemão nos remete já à ideia de que grande parte dos usuários das redes sociais são jovens. Então, são jovens, por que não falar para esses jovens? Por que não olharmos para esses jovens? Dali a nossa necessidade na verdade, essa é a nossa participação no processo de educação social. Exato. E olhando aqui para a responsabilidade social do advogado Noé Eduardo, do professor Félix Quebeca, para que tenhamos uma juventude cada vez mais educada, uma juventude cada vez mais empática e uma juventude cada vez mais humanista. Muito obrigado, Paixão Sanumbila. E aliás, se nos assim permitem, o contacto também. Exatamente.